Hoje, a gente vai mergulhar numa história poderosa. Uma história de cultura, de resistência e de uma forma completamente diferente de ver o mundo. Tudo isso baseado na pesquisa de Tássio Simões Cardoso. E olha só que interessante, o autor que nos guia por essa história já começa se apresentando não como um acadêmico distante, mas como um poeta, um contador de histórias. Isso já muda todo o tom da nossa conversa, né? Ele nos convida para uma jornada. Essa aqui é a pergunta central que pulsa no coração da comunidade que a gente vai conhecer hoje. É uma provocação que eles não só fazem, mas também respondem com suas ações. Vamos ver como. Para a gente entender essa história a fundo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o lugar e o termo que define tudo isso. Então, quilombos não são só, museus a céu aberto ou marcos históricos. Não mesmo. São comunidades vivas, pulsantes, centros de cultura e identidade que continuam a existir e a resistir hoje. E o nosso foco hoje é em uma comunidade específica, a do Quingoma. Ela fica num lugar riquíssimo em história, mas que hoje se encontra numa encruzilhada, um ponto crítico, de verdade, enfrentando muitas pressões do mundo moderno. A comunidade de Quingoma, assim como muitos outros povos tradicionais, está numa verdadeira batalha pela sua existência. E essa é uma luta que acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Isso aqui não são problemas abstratos, sabe? São questões que impactam o dia a dia das pessoas. A expansão das cidades, a especulação imobiliária com condomínios de luxo cercando o território, tudo isso polui os rios, destrói os recursos e, claro, ameaça a própria cultura deles. E aqui a gente sente o peso disso tudo. Essa é a voz da Dona Raquel, uma matriarca da comunidade. Ela não está falando de estatísticas, ela está lamentando a perda das fontes de água, das nascentes. Isso torna a ameaça dolorosamente real. E é aqui que a história tem uma virada fantástica. Diante de todos esses desafios, a comunidade não só sobreviveu, ela inovou. Eles pegaram algo que podia ser uma ameaça, o turismo, e transformaram numa ferramenta poderosíssima de afirmação e resistência. A ideia aqui não é construir um hotel gigante, nada disso. A chave do turismo de base comunitária é que a própria comunidade tem o controle. Eles convidam os visitantes a entrar no mundo deles, mas nos termos deles. E essa tabela deixa a diferença bem clara, né? De um lado, o turismo de massa, que muitas vezes chega, extrai o lucro e vai embora, sem se preocupar com o impacto. Do outro, um modelo que é da comunidade, em que os benefícios ficam lá e, em vez de apagar a cultura local, ela a fortalece. É uma mudança total de perspectiva. E isso tudo é sustentado por esses princípios. O protagonismo é da comunidade, a economia é solidária, a cultura é valorizada. Cada visita se torna um investimento direto no futuro daquele lugar e daquelas pessoas. Tá bom, mas como é que isso funciona na prática? Como é a experiência de quem visita Quingoma? Vamos dar uma olhada? O roteiro é pensado para ser uma imersão. Começa com um samba de roda para sentir o ritmo, passa pela culinária para sentir o sabor e termina com as histórias de Dona Ana para sentir a alma do lugar. Não é um passeio, é uma vivência. E ouvir a Dona Ana contar isso é de arrepiar. Ela está conectando quem a ouve com séculos de história. Não é ler sobre a resistência num livro, é ouvir a memória viva de quem a carrega. Faz toda a diferença. E o mais incrível é que a história de Quingoma não acaba ali, nas suas fronteiras. Ela faz parte de um movimento muito, muito maior. Eles usam esse termo aquilombar, que é lindo, significa se juntar, resistir em grupo. O Quingoma não está sozinho, ele faz parte de uma rede de outras comunidades que também estão usando o turismo como essa ferramenta de justiça e autonomia. E para a gente ter uma noção do tamanho que isso está tomando, olha só, já são 7 zonas turísticas oficiais na Bahia, onde essas redes estão ativas, criando alternativas reais e sustentáveis ao turismo predatório. É um movimento em plena expansão. No fim das contas, todo esse trabalho é um ato de decolonialidade. É uma palavra complexa, mas a ideia é simples. É desafiar as velhas estruturas de poder herdadas da opressão e construir no lugar algo novo, baseado no conhecimento ancestral, na solidariedade e no respeito pela natureza. E o autor encerra não com uma conclusão, mas com uma declaração, um chamado à ação, cheio de urgência e esperança.
Um lembrete de que o futuro ele está sendo construído exatamente neste momento. E fica essa reflexão final para a gente. A mudança não acontece só em lugares distantes. Ela também é alimentada todos os dias pelas escolhas que cada um de nós faz. Fica aí o pensamento. Obrigado pela companhia nesta análise.